Eu sou o João Polidoro, né? Sou da 39ª turma aqui da Santa Casa. Fiz a minha especialização no pavilhão Fernandinho Simons, depois da faculdade. Fiz ortopedia, depois fiz a especialização de cirurgia do ombro aqui ainda, né? E que incluía a especialidade de traumatologia esportiva. Então, mais um ano nessa especialidade. Hoje, a única atuação básica que eu tenho é a traumatologia e a cirurgia do ombro em especial, que me consome aí todos os dias. A escolha da profissional, ela se deu porque meus pais, eles tinham farmácia, eu não tinha nenhum médico na família. E quando eu tinha 12 anos, eu queria ganhar um dinheirinho para fazer alguma coisa, e meu pai falou: você quer uma mesada, tudo? Sim, então você vem me ajudar na farmácia. E eu passava algumas horas com ele à tarde, depois da escola lá, e uma das primeiras tarefas que ele me deu foi a limpeza das prateleiras. Então eu tinha que fazer a limpeza das prateleiras, e ele falava para mim: desce os remédios da prateleira de cima para de baixo, limpa a prateleira, limpa o remédio e sobe o remédio, e assim vai. E nessa curiosidade de pegar o remédio, falar: mas para que serve isso daqui? Então eu começava, naquela época as caixas não eram lacradas, eu abria a caixinha, lia a bula, falava: oh, esse aqui é para gripe, esse aqui é para tosse, esse aqui é para isso, e ia limpando. Quando chegava lá no fim da farmácia toda, achando que ia ter uma tarefa nova, meu pai falava: já terminei, pai, vamos voltar aqui na primeira, ó, tá sujo ainda, pode começar tudo de novo. E passei uns bons meses vindo, limpando, e fui me habituando com as medicações, né? E também naquela época, como hoje em dia, mas menos, o farmacêutico era o médico do bairro, né? Então, tudo que tinha primeiro contato com a doença, a pessoa ia na farmácia para pedir uma orientação, um remédio, alguma coisa, e a gente tinha que estar sabendo o que era ali as coisas. Então ali começou a despertar o interesse pela medicina. Eu falava: pô, não quero ficar vendendo remédio, quero cuidar da pessoa que vem, quero saber o que tratar isso daí, entendeu? Então por isso que veio a escolha. A entrada na Santa Casa foi muito difícil, um período que eu guardo muito, porque foi um momento que teve separação dos meus pais, e eu trabalhava na farmácia com meu pai, morava com a minha mãe e fazia aquele estudo para entrar em medicina, né? E não tinha possibilidade de entrar em uma faculdade particular, teria que ser uma faculdade pública. Naquela época a Santa Casa fazia vestibular junto da FUVEST, então eu acabei entrando na Santa Casa. Eu fiquei um pouquinho afastado e entrei na que a gente chama de quarta lista, era a última chamada. Então eu consegui entrar na última chamada, só que ela ocorria já de uns 3 meses que o ano letivo já estava ocorrendo. Então, nesse período eu tinha que pagar a matrícula e mais 3 mensalidades, que a mensalidade da Santa Casa era menor em relação às outras universidades. Só que eu não tinha esse dinheiro na ocasião, minha mãe não tinha, né? Então, por que ficou marcado? Porque um amigo nosso, que é um quitandeiro, ele emprestou o dinheiro para a gente entrar, para eu poder cursar. Depois a gente foi devolvendo aos pouquinhos tudo, mas foi bem marcante. E a chegada foi muito legal de ver tudo, foi assim encantador. Assim, a Santa Casa tem a magia de não ser um prédio habitual, a história que tem em cada local foi assim, acho que todo mundo fala isso, é um amor à primeira vista. Você chega aqui, você fica louco pelo lugar, é muito gostoso estar aqui dentro. Então quando eu vim, já conheci, fui super bem recebido. Um colega que é anestesista me recebeu, que hoje é anestesista, né, que era do 3º ano na ocasião. O 3º ano recebia o pessoal, o 3º, o 6º ano recebia os calouros, e assim eu me senti acolhido de imediato, né? Então gostei muito da recepção. Como aluno, como eu entrei um pouquinho mais velho, né, eu entrei com uma mentalidade de vivenciar cada momento como se fosse a minha profissão,
definitiva. Então, lógico, a medicina é uma profissão definitiva, mas você tem várias áreas dentro. E conforme eu ia passando em cada especialidade, eu levava aquilo como um trabalho, para realmente sentir como ia ser e se era aquilo que eu gostaria de fazer, para poder escolher a minha especialização depois, né? Então eu lembro que quando eu entrei na faculdade, todo mundo entra com um sonho. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu pensava assim, vou fazer neurocirurgia. Tinha uma ideia assim. Depois, quando eu estava passando, eu falei, nossa, não é nada disso que eu quero, né? Porque cada área que eu ia passando, eu fui me dedicando como se fosse realmente seguir aquela carreira. Então, isso foi uma coisa que foi interessante na faculdade. A dedicação foi muito intensa, porque eu não que, como assim, todo o histórico que eu carreguei, tudo para entrar, dificuldade, tudo, não ia aceitar nenhum tipo de fracasso, vamos dizer assim, ficar para trás em nenhuma matéria, nada disso. Então, eu consegui seguir naquela dedicação, da mesma dedicação que foi para entrar, eu segui na dedicação para sair da faculdade, né? Então, isso marcou bastante, né? Sempre estudando muito, me entregando bastante em cada lugar que eu passava, não me preocupava com hora de entrar ou de sair, só me preocupava com ficar e aprender, né? Então isso foi bem marcante para mim aqui. A especialização, eu voltei meu currículo para cirurgia geral, fiz todos os cursos de cirurgia geral. Um curso no Hotel Maxud, que tinha cirurgia 21, um curso muito importante. Eu fiz do segundo ano até o sexto ano, fiz todos os anos, voltei tudo para isso. Mas quando eu passei no pavilhão Fernandinho Simons, foi também uma coisa que me encantou. Eu falei assim, a ortopedia tinha a parte cirúrgica, tinha a parte clínica, você conseguia seguir para várias especialidades dentro da ortopedia. E quando eu passei no quinto ano, eu vinha, os residentes do primeiro ano entravam 4 da manhã, eu vinha com eles, saía 10 ou 11 da noite, saía com eles. Então eu fui pegando a rotina daquilo e fui me encantando pela cirurgia ortopédica. Então nesse momento eu escolhi a cirurgia ortopédica. Dentro da ortopedia, das várias especialidades, a que eu mais gostei foi a cirurgia do ombro, né? Por ter essa modernidade da cirurgia artroscópica que estava ali em franco desenvolvimento ainda. Então eu gostei muito disso e é uma das coisas que mais me agrada hoje fazer isso aí. Eu terminei tudo, né, e saí da Santa Casa e comecei a trabalhar por minha conta em outros hospitais. Comecei em hospitais menores, no ABC, na Zona Leste, fui trabalhando em serviços de ombro, apenas parte de ombro, tudo. E um dia, através de um ex-aluno aqui da Santa Casa, fui convidado para trabalhar com a seleção feminina brasileira, né, de futebol, né, nas categorias de base. E como eu sempre gostei de esporte, a especialização envolvia trauma de esporte, eu comecei a acompanhar a seleção feminina de base do Brasil. Na ocasião, eu acompanhava a seleção sub-17. Então fui 4 convocações na Granja Comari, e depois dessas convocações eu comecei eu fui em um campeonato de 45 dias na Bolívia, que o Brasil foi campeão sul-americano, foi muito marcante e tudo, e eu comecei a acompanhar as reuniões do grupo de trauma do esporte. E existia uma certa carência dos médicos de ombro nesse grupo, né? Então assim, tem o grupo de ombro da Santa Casa, sempre enviava um médico para acompanhar os ambulatórios do grupo de trauma de esporte, né? Só que como eu estava lá e trabalhava junto com o chefe do grupo de ombro em outros hospitais, ele falou, olha, se você quiser ir avaliando os pacientes, acompanhando os pacientes de ombro lá dentro, já ajudaria a gente também, né? Então nesse desfecho eu comecei a acompanhar os pacientes, né? E uma coisa que eu sempre venho como médico voluntário, e essa é a minha ideia, continuar vindo como voluntário sempre, porque eu sempre penso, né, olha, tudo que a Santa Casa nos deu, né, o que eu dei para a Santa Casa? Nada, é ínfimo o que eu dei em troca do que eu recebi.
Então eu venho voluntário, a gente tenta fazer o possível, avaliar os pacientes de ombro, tratar os atletas, né, que nos procuram, porque hoje existem muitos atletas que não têm condição de ter um convênio, de pagar alguma coisa particular, então eles procuram a Santa Casa e a gente tem essa porta para ajudar as pessoas que são possíveis, né, de ajudar. Bom, a medicina do futuro, ela esbarra numa questão muito difícil, que é a questão dos convênios, a parte pública e a parte privada exclusiva. Então, em relação aos atendimentos, vai acontecer algumas coisas. Eu acredito que o sistema que o convênio adota hoje é um sistema que já vem capengando há muito tempo e não deve ser uma coisa sustentável, porque a medicina moderna, ela é uma medicina de alto custo, né? Ela exige algumas coisas de alto custo, e os pacientes, cada vez mais, eles querem o mais moderno, né? Eles anseiam pelo sempre atendimento mais moderno, e esse atendimento, ele não é autossustentável. Então, o que acontece? O convênio, ele deseja arcar com um certo custo. O paciente, ele quer o algo a mais. E o hospital, ele fica no meio, entre o alto custo e o algo a mais. O pacote e o algo a mais. Então, isso daí é um modelo que não vai ter... uma das correntes vão se quebrar, né? Então, a tentativa de fazer algumas coisas aí, no meu ver, por exemplo, essa telemedicina, essas inovações, são coisas que, em alguns pontos, são totalmente descabidas, né? Eu não vejo em São Paulo, por exemplo, um atendimento médico por telefone. Isso é praticamente, talvez lá no sertão, onde a distância... pacientes não têm, ou no interior, muito distante, precisa de uma orientação, o que eu posso fazer, o que eu não posso, sim, mas aqui em São Paulo não. Dentro da cirurgia do ombro, é totalmente inviável, necessita 100% do exame físico, tá junto com o paciente, e isso é uma coisa que a Santa Casa é diferenciada. Desde o primeiro dia que você entra como acadêmico, você tem o contato com o paciente, você examina, você põe a mão, você conversa, e na medicina isso é fundamental, Esse distanciamento do médico com o paciente é fadado ao insucesso. Não importa se você é o melhor cirurgião do mundo, é o melhor clínico do mundo, se você não tiver um relacionamento médico-paciente, o paciente acreditar em você, e você ter a confiança que o paciente vai seguir o que você fala, pode esquecer, nada disso vai dar certo. Então, isso eu vejo que, por maior os avanços da medicina, né, por maior a inovação tecnológica, nada muda o contato médico com o paciente, nada muda. E a Santa Casa, nesse ponto, é a pioneira, é a principal, é o que dá esse contato desde a entrada na faculdade. Então, isso é o diferencial. O jovem que deseja fazer a carreira médica, seguir a carreira médica, eu vou dizer assim, é muito difícil. Eu, quando decidi fazer medicina, não tinha feito um colégio voltado para o vestibular. Demorei 4 anos para entrar, né? Então, muita gente vai lá, faz o vestibular, não entra, desanima. Tinha uma questão emocional ali difícil na hora da prova, é difícil para todo mundo. Você, às vezes, por um ponto, fica uma diferença de 100, 200 pessoas quando você vai fazer. Então, um ponto que você se distraiu ou bobeou, você não entra na faculdade, perde um ano. Então, o que eu vou dizer assim, vale a pena perseverar, entendeu? Porque vai lá, não conseguiu um ano, tenta mais um ano, faz, entendeu? Porque a carreira médica, cada ano vem sendo mais difícil, tem mais profissionais, mais escolas que não são tão boas, mas se você persistir lá no teu sonho, se dedicar, pode ter certeza, se é isso que você quer para a tua vida,
e tendo contato com a profissão, sabendo é isso mesmo que eu vou fazer, é muito gratificante, entendeu? Todo dia você vai trabalhar com a satisfação de ter vencido essa etapa, entendeu? Essa etapa, ela vai ficar para trás, essa etapa de vestibular e aprovação, e a etapa da sua formação, da sua profissão, ela fica para a vida toda. Então, vale a pena persistir e se dedicar para passar nesse vestibular e fazer a faculdade de medicina. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A pauta basicamente é essa. Legal. Você quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu lembrar. Sim. Eu tenho um episódio para acrescentar. Quando eu entrei na faculdade, eu tive essa dificuldade financeira, né? Eu tinha essa dificuldade financeira. E o primeiro ano, a Santa Casa, ela não provia bolsas de estudo ao primeiro ano, na época que eu entrei. Sempre existia uma dificuldade financeira na Santa Casa, tudo isso. Então, por um acaso do destino, minha mãe, num lugar que ela foi, ela estava comentando que os pais, quando o filho entra em medicina, sempre comentam, meu filho está fazendo medicina, tal. E comentou da dificuldade para uma senhora que ela conhecia, e essa senhora, ela era esposa de um ex-provedor da Santa Casa, que eu não vou me recordar agora o nome, mas o provedor da ocasião atual era o Otávio de Mesquita, Dr. Otávio de Mesquita. E essa senhora falou, olha, o Dr. Otávio de Mesquita é meu amigo pessoal, então fala para o teu filho João e conversar com ele amanhã lá na Santa Casa. E eu fui conversar com o Dr. Otávio, o provedor me recebeu, né, contei um pouquinho da minha história, né. Ele falou, João, o primeiro ano a faculdade não oferta bolsas, né, então eu vou botar você para conversar com o tesoureiro, que era o Dr. Rui na época. E essa lembrança que eu queria, né, deixar, um agradecimento para o Dr. Otávio e o Dr. Rui, que me receberam, ouviram minha história, receberam as documentações, que eram os imposto de renda, familiar, tudo, a comprovação. E quando terminou o primeiro ano, o Dr. Rui me chamou e falou, olha, João, toda essa papelada que você apresentou, tudo lhe dá direito a ceder uma bolsa, aqui, um auxílio para você poder fazer a faculdade, né? Então, só que eu vou precisar de você, o quê? A sua dedicação integral. Nenhuma matéria você pode deixar para trás, você vai ter que ir muito bem. E todo ano eu vou sentar com você e a gente vai, lógico, tem a parte da documentação que você entrega na faculdade e você vai sentar comigo e mostrar as suas notas, como é que você foi e tudo isso. E todo ano eu me encontrava com ele, passava tudo e graças a Deus eu consegui. São pessoas que marcam, né? Dr. Rui, a minha mãe, que falou, não, você vai fazer, não vai desistir. Teve momentos que eu pensei em desistir, trabalhar em farmácia, né? Sempre que eu lembro disso, é a mesma história, sempre que eu lembro. Mas, graças a Deus, falei, vamos embora, tal. Então, agradecer essas pessoas, só isso que tem para lembrar.